Olá, muito bom dia para você. Começa agora mais um Central Splash. Eu tava com saudade, hein? A gente ficou uns dias fora aqui, teve o feriadinho, descansamos e aconteceu muita coisa na fazenda, né? Teve o Pitico, aquela história de pré-treino, bebida na festa, o pessoal pedindo a expulsão do Fabiano. Depois a gente viu que não rolou. E ontem já teve uma dinâmica com formação de roça surpresa. Temos ali o Fabiano, a Kate e a Maria correndo risco de eliminação. Conta aí para mim quem você quer que saia. Inclusive no YouTube tá rolando uma enquete, então já vai votando aí, porque as enquetes hoje vão chocar. Temos mais coisas, né? Temos outros destaques. Duda e Saori agora romperam de vez. O Dudu nesse meio também, né? De que lado agora as coisas vão ficar? Como é que vai ficar a próxima formação de roça com o casal Sadu no poder? Um com Lampião, outro fazendeiro. E muito mais. Treta de Carol, Tamires, produção interrompendo dinâmica. Nossa, são muitos os destaques. Hoje eu estou iniciando aqui, vocês não estão vendo o Chico Barney, mas eu vou acordá-lo para esse trato. Chico Barney, acorda aí, Chico Barney. Cadê o Chico Barney? Bota ele na tela. Ele vai trabalhar, viu? Bom Bom dia. dia, bom dia, estão me ouvindo? Bem, super bem. Pô, extraordinário, uma alegria estar aqui mais uma vez, hoje para trazer a verdade, né? Hoje nós vamos trazer a verdade, Bárbara Sarin. Chega de Quanta coisa. lações, chega de mentiras, Não, a gente vai né? olhando aqui os É. destaques, ô Chico. Muita coisa aconteceu, né? Parece que essa fazenda não para de acontecer coisa. A gente fica 1, 2 dias de folga. Parece que aconteceu um mês de coisas, de tretas, de né, pedidos de expulsão, o Pitico tomando pré-treino. Quanta coisa rolou. E o pessoal no nosso chat está animado aqui. Acho que estavam com saudade da nossa análise. O pessoal tá falando que eu tô de ressaca, é mentira, tá? Eu só tô alérgico. Essa minha voz cavernosa, eu estou apenas alérgico. Eu queria só deixar isso muito claro, porque eu não lido bem com ilações. Tá bom? Ô Bárbara Sarini, e acho que sobre essa questão do pré-treino, essa foi uma das maiores pataquadas da história da humanidade. Que vergonha alheia esse fim de semana, o pessoal pedindo expulsão de Fabiano, o pessoal choramingando, fazendo sensacionalismo, torcida em chamas, e no final das contas era nada. Tiveram que fazer uma cariação com Dudu e com Fabiano por causa de nada. Uma vergonha, Bárbara Sarin. Eu fiquei me contorcendo de vergonha. Claro, na praia, tomando caipirinha, né? Pra nada, mas fiquei com muita vergonha, Bárbara Sarin. Que coisa triste. É que o pessoal é impossível, né? Às vezes o negócio ainda tá só uma faísquinha, mas o pessoal já pegou fogo e tal. Mas eu gostei da maneira como a Record conduziu e fez a cariação, porque é uma novidade, né? Ainda mais na Fazenda, eu nunca tinha visto isso. Você vê a força da torcida do Dudu também, né? Eu só acho que corre o risco do programa ficar cada vez mais refém desse bando de doido. Eu acho que não pode bater palma para uma torcida tão desesperada, sabe? Mas qual que é o problema? Muitas vezes, além do torcedor comum, acaba entrando um monte de gente que trabalha com isso, que ajuda a colocar o peso, ajuda a distribuir ainda mais o ruído, e aí fica a desinformação. Então a Record teve que apelar para isso, até para conter, porque as histórias estavam completamente insanas, Bárbara Salim. Abria até um precedente para hoje, por conta da dinâmica de ontem, a torcida pedia a expulsão da Tâmeres e da Carol, porque elas estavam gritando muito e estariam então agredindo os tímpanos do nosso Pitico, né? Se alguma coisa coloca em risco a ótima saúde do nosso Dudu Camargo, é fundamental que a pessoa seja expulsa. Era isso praticamente que eles estavam falando nesse fim de semana. Que coisa triste, Bárbara. Assim, realmente uma palhaçada. É uma palhaçada. Tempos sombrios nos reality shows. É muito ruim quando o reality fica todo em torno, a análise também, todo mundo só fala em torno de uma pessoa, né? São vários participantes, então a história não pode ficar ali presa.
em volta de uma pessoa. Agora, eu achei que a decisão da Record da cariação também foi uma proteção à própria emissora, né? Porque se aquilo que estavam dizendo de misturou pré-treino com bebida e tal, se a emissora tivesse permitido, tivesse feito vista grossa, realmente poderia ter acontecido algo e a emissora é responsável por eles ali dentro. Então, acho que também foi uma proteção a eles. Ô, Bárbara, a senhora já viu alguém numa boa, dois pré-treino com uísque, é esse drama todo mesmo? Hã? Não sei, É não esse bebo. drama mesmo? Eu acho que não. Não, não, e eu também não tomo pré-treino, mas assim, com muita humildade, com muito respeito, vamos também olhar ao redor, né? Vamos para o mundo. Vamos para o mundo, galera. Vamos, assim, ó, sai um pouco do Record Plus, você aí que é muito fã, relaxa, ou talvez até comece a frequentar mais o Record Plus. Porque muito disso aí, às vezes, é reflexo de uma galera que não assiste direito o pay-per-view e fica repetindo o que os outros estão falando. É muito importante, e isso é um negócio que a gente sempre preza muito aqui. Eu passei o feriado todo assistindo o Record Plus, a Bárbara Sarina eu tenho certeza que também, para a gente poder ter a nossa própria opinião, Bárbara Sarina. Não vá na onda dos outros. Vamos criar uma conscientização global em torno dessa questão tão importante do reality show. E agora a gente passou Estão pelo me chamando de assunto. advogado do Sofabiano. Tá aparecendo, Eu viu? quero. Você também gosta de um sofá, né? Porra, e tô errado? Não, tá certo. Eu também gosto no final das contas, mas é por Porra, isso que eu não me coloquei no reality show, né? Se for pro reality é pra sair do eu, sofá. Eu e o Fabiano, a gente tá ganhando a vida sentado no sofá. O problema de quem reclama é a inveja. Ó, Chico, a gente passou pelo assunto principal do fim de semana, que eu acho que não dava pra gente não tocar nesse assunto aí do pré-treino, da cariação, foi uma grande, né, novidade da Fazenda e repercutiu muito. Mas agora vamos falar dos últimos acontecimentos, né, que teve ontem a formação dessa roça surpresa. Eles ainda não sabem, né, vão ficar sabendo hoje que vai rolar a votação e tal, mas tudo começou numa dinâmica de apontamento. A Galisteu já tinha explicado pra gente que seria a volta das plaquinhas. Eu confesso que eu fiquei um pouco triste, assim, decepcionada, porque eu achei que ia ser a plaquinha estilo o programa do Faro, né? Que o Chico participava lá e tal. Eu achava mais legal. Do jeito que foi, eu não curti tanto. Eles fizeram tipo uma escolinha do professor Raimundo ali, aí a pessoa ia sendo né, como o professor, apontava o outro escolhendo uma matéria. Eu achei que as plaquinhas, elas não eram tão diretas. Elas davam margem ali para dar uma sabonetada ou para você falar demais também. Foi cansativa, a dinâmica durou quase 4 horas. Então, eu fiquei um pouco decepcionada, né? Quero saber a opinião do Chico. Mas antes do Chico opinar, só para dizer como que a Galisteu trouxe essa dinâmica para casa, porque ela falou que eles tinham que escolher um peão destaque de cada matéria, né, e entregar uma plaquinha para essa pessoa. Ninguém podia dar ou receber duas plaquinhas na mesma rodada. E aí, logo que ela disse isso, ela também falou que no final quem sobrasse ia receber um envelope e tal. O Toninho já sacou a dinâmica. Falou, ih, quem sobrar e receber o envelope vai parar na roça, né? Só que, como eles não sabem ainda, talvez até pensaram que o Toninho entendeu errado, fez uma suposição errada. Mas, no geral, Chico, você também ficou com essa sensação aí de decepção da dinâmica? Cara, foi uma das dinâmicas mais chatas de todos os tempos, cara. Assim, primeiro pela decepção de como eles usaram essa premissa das plaquinhas, acho que fizeram de um jeito odioso, de um jeito revoltante, e segundo, também pela falta de gestão. Simplesmente jogar aquele bando de gente chata. Vamos confessar aqui que as histórias estão em um looping. A maior parte das histórias está num looping muito desagradável. Se você não direciona minimamente, as coisas se mantêm e não saem do lugar. Ontem foram quantas horas de dinâmica? Umas 5 horas de dinâmica? Pareceram 10. Pareceu uma maratona, uma rave da desavença e gente que não sabia a hora de parar, a gente que fica. Meu Deus, foi muito chato. Claro, teve seus momentos, teve momentos muito divertidos. Mas vai dar trabalho para editar essa porra. Eu acho que a Record devia até pensar na equipe lá da Teleimage que depois tem que editar essas coisas, ter um material bruto muito extenso para ter
três, quatro, às vezes cinco momentos bons. Sabe, até a Fessajo tá lembrando aqui da gloriosa Escolinha da Duquesa. Parabéns pela lembrança, Fessajo. Mas vale a pena assistir a Escolinha da Duquesa no YouTube. É, mas, ô Bárbara, tem uma coisa que me magoa, é que eu não consigo entender por que que não fazem uso do senhor doutor Lucas Self, porra, tá aí, tá voando na cabine, tá fazendo o self-service, que é super legal. Ele poderia pelo menos em algumas, para começar, algumas dinâmicas de domingo, ajudar a direcionar. Eles podiam ter feito um negócio tipo a plaquinha do Faro, com o selfie lá dentro, tá me entendendo? Eu acho que ele tem a maldade e a perspicácia necessárias para que isso fosse executado de um jeito mais interessante, de um jeito mais divertido do que foi ontem. Ontem foi muito ruim. Se era a escolinha da Duquesa lá ontem, né? Ontem foi nota zero. Concordo com você. Tava muito chato, né? A Manuela com 2 L's até brincou aqui no nosso chat. Ela falou: eu fui pro cinema, voltei, passei mal de tanto comer pipoca, melhorei, tomei sorvete e eles ainda estavam lá. Realmente, durou o quê? Umas 4 horas mesmo, não tô brincando, né? Eu fiquei de olho no relógio, foi muito tempo e um looping, uma repetição. Se fosse só uma rodada, talvez, aí quem sobrasse já ia para a roça, resolveria o negócio. Mas 2 rodadas, na segunda vez que eles apontavam, eles repetiam a mesma coisa. Ou iam se defender sobre o que foi falado da primeira vez. Então ficou bem chato. Mas a gente vai trazer alguns destaques aqui, dos melhores, né? Porque a gente sabe que, pô, tudo cansativo e tal, mas teve alguns momentos legais. Talvez sejam esses os momentos que passem na edição. Então vamos comentar aqui. Ó, o Dudu e a Duda. Isso eu acho bacana porque eram pessoas que jogavam juntos ali, né? O Dudu, a Duda, a Saori. E ontem a gente viu esse rompimento acontecendo de uma maneira mais firme, né, Chico? Até então era aquela coisa, tô chateadinho, rolou um negócio do Resta 1, agora É. foi pra dinâmica, acho que ficou mais séria essa rivalidade, né? O Dudu, ele escolheu a placa que era da língua solta, que vive falando dos outros e fazendo fofoca pra Duda. E usou o tempo dele para explicar que não colocou a Duda na roça porque não votou nela. Que ele salvou a Rayane estrategicamente para se proteger do veto do fazendeiro. Né? Porque quando a Duda diz que ele é traíra, ele fala, não fui eu que te coloquei lá, eu só não te salvei. E aí ele explica a estratégia. Mas a Duda rebateu. Ela falou assim, aqui dentro, a única coisa que a gente tem é a nossa palavra. Você jurou de pé junto que ia começar um Resta 1 pela gente. É uma questão de palavra. Eu não concordo com gente traíra. Achei interessante a maneira como o Dudu explicou a estratégia para ela, foi quase dando uma aula de estratégia para a Duda, mas curti também a maneira como ela se manifestou, como ela respondeu. Ela tem o direito dela de ficar chateada que era um aliado que não a salvou, né, Chico? E acho que também essa explicação do Dudu, ela pode ser uma estratégia, né, uma aula de estratégia, como a senhora falou, mas até a página 2, né? Porque não tudo aquilo que ele falou como raciocínio não ajuda a amenizar o sentimento da Duda. Na verdade, explica o porquê que o Dudu é um jogador egoísta, é um jogador completamente vidrado em si mesmo, e eu não acho que ele está errado por isso. Eu acho que uma das grandes, dos maiores baratos dessa temporada é justamente o ritmo frenético que o Dudu impôs lá no começo e a clareza com que ele deixou claro, a clareza com que ele expôs, e não é um elemento confiável. Aí o azar é de quem confia, o azar é de quem acredita que possa, de alguma maneira, criar um elo, um bonding com o Dudu Camargo. Então eu não acho que. Eu discordo um pouco quando a senhora diz que foi uma aula de estratégia. Na verdade, eu acho que foi uma aula como é que é o termo? Eu acho que foi uma aula de egoísmo, uma aula de quem só pensa em si mesmo, e uma aula, no final das contas, do que deve ser feito mesmo. Eita, deu ruim ali pro Chico? Ele já volta. Já tá aí. Olha só que Parou, rápido. Alguém deve ter parou. te ligado, né? Olha só. Pô, estão me ligando, desculpa, desculpa. Não, mas sabe o que eu acho, assim, que acaba sendo uma aula de estratégia? Porque quando ele explica, olha, eu salvei a Rayane para que ela vetasse fulano, para que fosse tal coisa, e
tudo no final se resolveu como ele tinha pensado, eu acho que quando ela insiste nisso, ela acaba caindo no erro de ficar igual o Matheus, que ficava lá, Rita, facada, me deixaram sobrar, não sei o quê. Fica numa repetição, sendo que foi explicado pelas meninas o que aconteceu, por que tomaram aquela atitude, e o Dudu também explicou. Eu sei que o direito de ficar chateado todo mundo tem, eu sei que são situações diferentes, mas eu acho que quando você fica insistindo numa coisa que já foi resolvida pelo público, é você que fica como bobo, como chato, num looping, assim. Mesmo entendendo as motivações da Duda, né? É, eu acho que fica bobo e fica chato porque a Duda não é a favorita versus o Dudu. Porque em qualquer outro contexto, eu acho que a Duda tinha mais ali um fio da meada, como também naquela oportunidade talvez o Matheus tivesse. Era o normal, talvez, até pensar, você vivendo aquilo, que as coisas pudessem ser vistas dessa forma. Agora, eu acho que ela também ainda está numa janela de oportunidade viável. Se semana que vem isso continuar, aí eu concordo com a senhora. Mas acho que até essa semana eu ainda dou essa colher de chá para a Duda usar essa pauta aí, até porque a treta com a Saori se aprofundou nesses últimos dias, acho que a gente pode dizer isso, não sei se a senhora concorda. Uhum. E então eu acho que era o caminho, né, o direcional do que ela podia ter ali como bandeira nesses dias, assim, que é também um pouco o ranço do casal, e fica um pouco mais claro quando tem o debate entre ela e a Saori. A gente vai falar delas duas agora, e até você tinha comentado que mostra, né, essa jogada do Dudu, o quanto que ele é frio, o quanto que ele não é confiável, e até a maneira como a Saori responde a Duda deixa isso claro também, porque a Duda escolheu a placa deixando o ambiente pesado e acaba com o clima para a Saori, né? Falou que ela perdeu o brilho, algo que já tinha dito no dia da roça. Aí a Duda criticou a Saori por continuar do lado do Dudu, mesmo depois da polêmica do Resta 1. E lembrou que quando o Matheus fez besteira no jogo, a Saori disse que ela tinha que se afastar dele. Aí a Saori, né, falou que já participou de reality show, que só acredita em amizade depois que sai, porque aí consegue ver se essa amizade se sustenta ou não. E disse assim, até aqui são todos concorrentes. Eu estou lutando pelo mesmo prêmio que vocês estão lutando. O Dudu tem o jogo dele e nunca me beneficiou em nada. Inclusive, ele não me salva, mas isso é um problema dele. Aí a Saori provocou ainda a Duda, disse que não se atrai por homens como o Mesquita e falou: é aquele homem, né, que você manda e desmanda nele. Eu gosto da autenticidade dele, do jogo dele. Eu admiro como jogador e como pessoa, né? A admiração aqui fica pro lado do Dudu. A Duda rebateu, falou assim: olha, o Mesquita nunca te desrespeitou, nunca fez nada para você estar expondo o Mesquita aqui, falando sobre ele. E aí a Saori finalizou ainda acusando a Duda de agora estar se juntando com a Maria e com a Rayane, que são rivais, né, delas desde o início. Foi um momento bom ali, eu achei, tanto da Duda, né, se posicionando, Foi? quanto da Saori rebatendo. As duas são muito boas, né, Chico? Não, e eu tô achando lindo duas pessoas tão interessantes virando inimigas nessa reta final do programa. Eu tô achando encantador isso. Aí agora, eu acho que a Saori tem argumentos muito melhores que a Duda. Eu acho que a Saori é mais madura e mais bem resolvida com algumas questões do que a Duda, por mais que a Duda tenha uma frieza impressionante aos 19 anos, não é verdade? E aí eu tenho também a impressão, o Bárbara Salim, que eu consegui entender um pouco mais da Saori nesse rolê todo, assim, porque eu acho que ela consegue enxergar uma, uma validade, uma viabilidade com o Dudu Camargo, não só ali nesse enlace amoroso dos dois, mas no jogo de estar perto dele, mesmo que ao custo de uma certa instabilidade, de nunca saber direito o que ele vai fazer, quem que ele vai defender, quem que ele vai proteger e tudo mais, que eu acho que é esperto da Saori. A Saori, acho que ela sacou uma tendência do jogo que fez com que ela se aproximasse do Dudu, que eles tinham talvez algum tipo de sinergia de como eles veem que poderia ser um programa interessante, um jogo interessante. E no final das contas, isso acabou aproximando os dois também nesse enlace aí amoroso tão discutido e tão comentado nas redes sociais. Eu entendi melhor a Saori. Eu gostei. E acho que isso dá mais tridimensionalidade a esse personagem tão controverso.
Então, interessante. Eu queria só. O pessoal tá falando assim, pô, o Chico tá meio parado, o Chico tá. Sei lá, eu tô com uma crise alérgica mortal, fatal. Eu estou tendo uma das piores manhãs da minha vida, pessoal. Então, por favor, tenha um pouco de respeito com o profissional aqui que está à beira da morte. Muito obrigado. E mesmo assim veio pro trato, tá vendo? Isso daí, ó, a gente tem que aplaudir Chico Barney, É, né? Não vim, dá vim desculpinha, lidar não. com os búfalos do chat. E já que a gente está falando do pessoal do chat, queria pedir o like para você que nos assiste aí pelo YouTube, né? A conta não bate, ó. A gente vê pouco like, bastante gente assistindo, então ajuda a gente aí. Quem assiste pela TV tem que fazer o quê, Chico? Aplaudir, né? Aplaudi. Aplaudi. É isso. Ó, comentando aqui, né, ainda o debate de Saori e Duda, teve um ponto que eu gostei do que você falou, deu para entender mais o jogo da Saori. Realmente ela é fria, ela é inteligente, né? Ela deixa isso muito claro. Agora, teve um ponto que eu achei que a Duda poderia ter falado que seria a favor dela e talvez não passou pela cabeça ali. Que ela disse que não tem amizade, né? Que as amizades são fora e tal. Mas quando o Dudu estava fazendo aquelas jogadas com o Shaya e a Saori estava contra ele, ela cobrou ali, né, um retorno do Dudu, um carinho, né, uma jogada junto para proteger É, os aliados, verdade. usando essa questão de amizade não só de jogo frio e calculista. E aí agora ela apoia esse jogo frio e calculista do Dudu. Para mim a única explicação é porque ela tá com o ranço da Duda. Porque quando a Duda falou, olha, dá uma recuada com a Rai e tal, ela não gostou. E aí agora que as coisas estão indo para o lado negativo para a Duda, ela apoia a jogada do Dudu. Mas se fosse para ela cobraria do Dudu. Pera aí, a gente tá junto, e o lado afetivo, e a amizade, né? Mas eu acho também que nesse período, de Shaya pra cá, as coisas entre Dudu e Saori ficaram mais firmes. Com todo respeito, é claro. Mas então eu acho que as coisas foram se desenvolver de uma outra forma que talvez ela se sinta mais segura também do que se sentia naquela época. Talvez tenha isso também. Agora, uma outra coisa que a gente tem que conversar é o quanto a senhora doutora Bárbara Sarin, a Duda se equivoca ao trocar de grupo a essa altura do campeonato. Eu não sei se é uma estratégia meio Juliette, eu não sei se é uma estratégia meio César Lima, eu não consigo entender direito o que que ela está planejando, ou se foi uma coisa natural, ou se ela é realmente apenas uma menina. Aliás, essa é uma outra coisa. O Dudu Camargo, ele tem quantos anos hoje em dia, o Bárbara Salim? Vamos ver aqui? Eu sempre esqueço, 20, ele tem quase 30, não tem? 28, será? Dudu 27? Camargo. Dudu Camargo, 27 anos. 27 anos. Com 27 anos, o Kurt Cobain, o Jimi Hendrix, a Amy Winehouse, todos eles já tinham feito todas as obras que imortalizaram eles na cultura pop mundial, aos 27 anos. Veja só, o Dudu Camargo, ele não é mais apenas um menino. Mas a Duda, ela é apenas uma menina. Ela tem apenas 19 anos. E a galera que comenta no chat, que fica falando aí um monte de coisa, trata ela de um jeito que eu acho muitas vezes vil e cruel. Fica todo mundo. A menina tem uma cabeça boa pra caramba, tem argumento, tenta jogar, tenta fazer suas coisas. O pessoal fica só falando que ela, ah, não, piriguete, não sei o quê, não sei o quê. Porra, é um escândalo. É um escândalo. Primeiro que assim, se fosse piriguete, não tinha problema nenhum, cada um que cuide da sua vida. E ela, na verdade, ela estabeleceu dois relacionamentos bastante sólidos lá dentro, apesar das coisas terríveis que Wallace e outras pessoas tentaram fazer. Então, na minha opinião, se tem alguém que merece ali uma análise um pouco mais carinhosa por conta da tenra idade, não é o Dudu Camargo, que tem idade já para ter feito muita coisa na vida. 27 anos, porra, com 27 anos eu já era CEO, ô Bárbara Sarin. Nossa! Com 27 anos, com, com muita humildade, era da empresa do meu pai. Mas tudo bem. O que eu quero dizer, Bárbara Sarin, é que Duda merece respeito. Pode concordar ou discordar dela, pode gostar ou não gostar do jogo dela. Eu, particularmente, acho que ela está numa baixa no jogo agora. Mas, do jeito como as pessoas tratam, Bárbara, eu fico muito triste. Eu fico muito. É muito triste, Bárbara.
É, eu concordo com você. A gente sempre bate nessa tecla aqui, né? Do quanto as pessoas são machistas e desrespeitosas com a Duda, assim. E concordo, ela é a mais nova e até acho que essa mudança aí no jogo, que não tem sido boa para ela, não é por estratégia. Acho que ela só está simplesmente vivendo mesmo e agindo, né? Ah, tô chateada com uma coisa, vai, expõe. Tá vivendo, deixando a coisa acontecer, né? Pena que acho que não tende a ser um bom movimento. Aí agora, ô Chico, nos destaques. Ela devia, ela devia deixar as coisas não acontecerem, segundo Bárbara Não Sacchi. deixar acontecer naturalmente. Porque a gente está vendo que quando você deixa acontecer muito naturalmente, o reality show Isso. agora não é para amadores, não é? É verdade, é verdade. Ó, temos outro destaque aqui que deu o que falar, que foi Carol e Tamires. A Tamires, ela também tá, né? Ela mudou bastante no jogo, assim. Ela sempre ia pro embate e tal, mas a maneira como ela tá se colocando nas brigas tem me chamado a atenção. Desde aquela roça em que ela ficou atrás da Rayane e tal, ela teve um comportamento parecido na dinâmica de ontem. Só ela falando e berrando e tudo mais. A Carol também, né? Não é nenhuma flor que se cheire. E aí as duas protagonizaram um grande barraco na dinâmica. A Carol acusou a Tamires, mais uma vez, né, de falar sobre o seu cabelo. Ela disse que ficou chateada, lembrou que tem alopécia, né, que é a queda ali do cabelo por questões emocionais, às vezes por fatores genéticos, e aí começou um bate-boca bem grande. A Tamires negou ter falado do cabelo da Carol, disse que ela vai ter que pagar aqui fora por essas acusações, e a Rayane disse que a Carol está com alopécia porque fica xingando todo mundo, porque buscou isso praticamente. A gente tem até um vídeo aqui para ver desse momento, vamos assistir. Não vai me acusar de coisa que eu não fiz, não, garota. Se toca. Não. Se toca você. Me acusou de uma coisa você dela falou que assim. você vai Eu pagar. estou voltando no assunto. Você falou assim, você foi preconceituosa assim. Você foi preconceituosa assim. Você foi preconceituosa assim. Destaque de quê, garota? Se enxerga. Destaque de quê? Destaque de quê? Você de eu não fiquei se enxergue sobre você. crimes Se graves, enxergue não. você. Você Eu não que preciso grita com inventar, animal. não. Tá aqui. Essa Tá aqui, ó, que gosta de tá gritar aqui, com animal também, tá que aqui, vocês veem tá ela aqui, gritando com animal. Tá aqui. Eu não O preciso dia que você inventar. fizer Deixa eu terminar de fazer. sozinha, tu vem falar comigo. Ai, nossa, é. Não consegue fazer Ai, um trato é. sozinha, né? Um porco. Ai, Tava custando, né? Tu acha que eu tô tenho morrendo de medo de ti? Ridícula. E eu Tenho de medo você. ti. E eu. Não tenho medo de Olha, ti. Se você, olha, ó, olha, se você não olha, tem olha. orgulho de quem você é, Foda-se, ô língua baixa. não tem orgulho de quem Você você vai é. voltar. E isso é só um recorte, porque foi longo, né? Esse bate-boca entre elas ali. Teve dedo do meio, muita aproximação, ficaram se peitando mesmo. Teve um momento até que a produção precisou falar, ó, é para a dinâmica seguir, né? Teve que interromper, porque senão a gente já está aqui até agora vendo as duas discutindo. E teve um momento que me chamou a atenção também, que falaram da Gabi Spanik, né? Que a Carol falou, ó, a Gabi fez aquilo por você, mas não deveria e tal. Aí o Mesquita disse que a Tamires não entendeu a mensagem da Gabi Spanik, que não era para ela se defender daquela maneira e tudo mais. O que você achou aí dessa treta, Chico? Em primeiro lugar, eu achei muito irritante, muito chato, muito repetitivo. São coisas que estão sendo discutidas há muito tempo. E eu acho que a Carol ela tem esse jeito um pouco mais. Como que eu posso falar? Assim, uma maneira um pouco mais estapafúrdia de se comunicar a respeito de algumas coisas. E acaba que, assim, ela reclamou já de algumas coisas que são bastante sérias, bastante graves, do ponto de vista dela. E que eu acho que a Tâmeres, ela é muito desrespeitosa na maneira como ela lida. Então, desde aquele primeiro momento em que rolou o lance do cabelo, do porquê, do que sim, do que não e tal, eu acho que a Tâmeres sempre foi muito fria e muito pouco empática em relação ao que a Carol estava falando, que é uma questão séria. Assim, pô, eu tenho problema com o meu cabelo. Daí ela achou que era por conta de uma coisa, sei lá o quê, daí depois ela traz essa questão aí da alopecia, sei lá o quê, e ela, em vez de falar assim, não, beleza, posso te odiar por outros motivos que não esse. Tudo bem. Mas daí ontem ficou ainda repetindo assim, não, você não gosta nem de você mesmo, vai aprender a se amar. Eu acho isso de uma crueldade recorrente
Sabe? Porque às vezes se tivesse isso acontecido uma, duas vezes ao longo desses 3 meses, eu confesso que talvez fosse um negócio que a gente falasse assim, beleza, próximo assunto. Como é um negócio recorrente, fica parecendo um bullying e uma maldade e é um negócio extra-jogo, extra-programa mesmo, de querer ver a pessoa mal, sabe? De querer ver a pessoa esculhambada. Eu acho que a Tamiris, que teve bons momentos no jogo, vive um momento bastante desagradável. Fora do tom, fora do ritmo, meio atravessando o samba, sabe? Já tinha tido aquele momento com a Rayane, que eu sei que muita gente não gosta da Rayane, tudo bem, mas parecia, porra, parecia aquele filme Dogville, é um negócio pesado, de humilhação, sabe, tentar deixar uma pessoa à margem da sociedade e tal. Eu fiquei bastante impressionado. Não esperava essa postura da Tamiris, ela que entrou, de certa maneira, né, para a gente ter uma referência, não por culpa dela, mas por culpa do Carelli. A referência era a Cunhã do BBB, e ela é meio que a anti-Cunhã. Ela é tudo que a Isabelle não é, ela é. Assim, ela é quase a Cunhã do mundo invertido, assim, sabe? É um negócio bastante. Já que estamos na semana do Stranger Things aí, ela é um negócio meio, né? É a Cunhã do estranho, assim. Eu fiquei encantado, mas acho que nesses últimos momentos ela não está mandando bem, Bárbara Sarini. Muito pelo contrário, acho que ela está mandando mal. Enfim, não gostei. Se eu puder resumir tudo numa frase assim, é simplesmente não gostei, Bárbara Sarini. Também não gostei. No começo do jogo, eu vinha me surpreendendo positivamente com ela, pela maneira de se impor, de se defender, de ir para o embate. A gente precisa de participantes assim, mas eu acho que ela se perdeu nessa, né? Ela foi tão para cima que parece que desencontrou o limite ali. E é sempre pesando muito nas palavras. Então, essa questão da Carol, por exemplo, acho que tem vários motivos para brigar, para discutir com a Carol, não precisava insistir nisso do cabelo, poderia ter um pouquinho mais de consciência e dar uma recuada. Com a Duda ontem, né, como aconteceu muita coisa, a gente nem colocou aqui entre os destaques, mas ou a gente vai falar sobre isso agora, vamos falar disso agora. Tá? Porque ela foi falar sobre o trato e aí disse que, né, a Duda maltratou os animais, então também achei que ela pesou ali, não precisava ter usado essa palavra de maltratou, que isso. Então acho que ela está se perdendo um pouquinho. Diga, Chico. Eu acho que esse lance dela usar palavras fortes e tal, eu acho que ela tem apelado para um clima meio melodramático, meio de novela mexicana, inspirado pela Usurpadora. Eu acho que ela não é uma boa novelista. Eu acho que ela está tingindo demais as cores, os tons, de um jeito muito mais pesado do que as piores novelas mexicanas. É um negócio que ficou arrastado, ficou exagerado, ficou superlativo demais. Todo mundo que não é Tamiris para ela parece que é a pior pessoa do mundo. E ela daí usa esses termos como maltrator, você se odeia, você é isso, você é aquilo, não sei o quê. Eu já falei aqui, eu vou falar de novo. A Tamiris, se ela é tão defensora da natureza, se ela é tão defensora dos animais, ela não pode se esquecer que os seres humanos são natureza e são animais. Ela precisa se lembrar que nós, assim como a onça, assim como quem mais? O cachorro, assim como a baleia, nós somos mamíferos também. E nós Ó, também respiramos, e nós também contribuímos com a natureza e com esse meninão azul em que nós estamos singrando o universo, que é o planeta Terra. Então, se ela quer respeitar a natureza, se ela quer salvar os animais, não se esqueça, Tamiris, que você está convivendo com vários animais quase racionais aí dentro da fazenda. e com essa nós vamos girar o globo aqui no canal UOL, viu? A gente já volta. Giramos, voltamos aqui no canal UOL, seguimos no YouTube também. Girou, Chico? Gira aí. Girou. Não tem espaço, não tem espaço. Mas foi uma meia volta, já foi o suficiente. É rapidinho mesmo o nosso giro, né? Não tem espaço. Ó, a gente estava falando aqui de Tamires, né? Mas antes de falar sobre Tamires e Duda, essa questão do maltratar os animais, vamos dar uma lida no Superchat, porque a galera está participando.
Olha só, quem a gente tem aqui tá um pouco longe para mim, mas a gente tem Indira. Eu leio. Pode ler, Chico, obrigada. Denúncia: Dudu espirrou e só Fabiano não desejou saúde. Expulsão! Que mais? Renato. Renata Soares: Saori jantou Duda e Rai na dinâmica ontem e ainda cravou que Sadu é um casal. Amei. Aê, Sadu, Boa. Sadu. Existe agora uma nova tendência nas relações, que é o sadomasoquismo, que são as pessoas da internet que ficam sofrendo pelo casal Dudu e Saori. Ficam tentando defender, que ficam tentando. Eu quero que o pessoal do chat responda se vocês são uns sadomasoquistas. É Cláudia Ah, Leite, é problema, né? Milk. É Cláudia Leite não. Andréia? Não, Andréia Cláudia Leite. Leite é outra. André... Cláudia Leite é outra, Bárbara. Fica calma. Andréia Leite. É que a gente viu o Milk ali, né? Ela tá é a dona das plaquinhas, não é a Cláudia. Não é a Cláudia Leite, tá? Ai, meu Deus do céu. Ilusão com as enquetes, porque a dondoca da filha Vitube e Fabiano vai ficar na casa, de saco cheio também das garantias do cara que compra votos. Quem é que compra votos, Bárbara? Eu não sei. Compra votos. Estão falando que é o Fabiano por causa da VTube, mas eu não acho que é de compra de votos, né? É um bom marketing, talvez. Tá, não sei. Eu acho que talvez eles estejam subestimando o poder do sofá. Renata Soares: Acho que precisam melhorar o prêmio do segundo lugar, porque a Saúde está jogando muito igual ao Dudu. Olha aí, só o amor constrói. Manuela com, Dois L's. com alguma coisa. Dudu e Saori, o próximo grande casal da política brasileira. Meu Deus. Será que a Saori ainda vai visitar o Dudu na Papuda? Isabel Rodrigues: Concordo que tinha que ter um mediador. Só a Carol falou mais de 1 hora no embate quando o Valério foi chamado de primeira, quase infartei. Queria ele na roça. Porra, isso é uma outra coisa que a gente não falou, né? Do quanto que telegrafaram como seria. Ou a gente falou, eu não sei. Hoje eu tô muito mal, desculpa, Bárbara. Não, tá tudo certo, Chico. Você tá ótimo, né? Olha só, a gente tem aí agora a Isabel. Isabel Rodrigues. Consegue ler aí, Com Chico? todo respeito, com todo respeito, eu não entendo por que de elogiarem tanta maturidade da Duda com 19 anos. O pessoal da minha geração já estava na faculdade trabalhando. Com 27 já era empresário há 4 anos. Aí, ó, a Isabel Rodrigues tem uma trajetória parecida com a minha. Mas, Isabel, a gente tem que lembrar que é uma geração nem. Qualquer fagulha de alegria e de satisfação, acho que a gente tem que aplaudir. É isso mesmo. Obrigado, Isabel. Que mais? A Andréia Leite. André, Não é a Cláudia. André, André Leite, como uma bolha de sabão, ela questiona: Saori inteligente não sabe nem o que é um escorredor de macarrão. Uma mulher como essa cobra, da barriga amarela, a mais venenosa do mundo, eu nunca vi. Ô André Leite, eu vou perguntar para a senhora: desde quando saber o que é um escorredor de macarrão indica a inteligência de uma pessoa? Por Gente. favor. Ainda mais de uma mulher. Ainda mais de uma mulher. Certo, né? O Chico, no caso, por esse questionamento. Oi, Chico. Aproveitando que você já estava aqui, né, nesse clima, além do superchat, falando com a nossa audiência, eu gostaria que você conversasse com a nossa audiência agora sobre uma novidade aqui no canal UOL, porque o povo quer saber. Diz aí o que o povo quer saber. Ó, é um programa que a gente vai estrear amanhã no canal UOL. Eu acho que a galera vai gostar porque se chama O Povo Quer Saber. E daí vai ser toda semana eu entrevistando 2 pessoas sobre um assunto que é um clamor popular, que é alguma coisa que as pessoas querem saber muito. Então a gente vai ter um episódio que vai ser sobre Nepo Babies com Nepo Babies. A gente vai estar entrevistando Nepo Babies para falar de Nepo Babies. A gente tem um episódio sobre harmonização facial com grandes referências do mundo estético, para a gente descobrir um pouco em primeira mão, direto da fonte, o que é a verdade dos fatos. Pô, vai ter sobre alienígenas com ETs. ETs deram entrevista pra gente. E a estreia vai ser sobre um dos marcos culturais, uma das maiores
um dos maiores marcos culturais da história do Brasil, que é a Baiana do Gugu. E aí a gente foi entrevistar duas mulheres que ficaram muito famosas e muito poderosas por conta da participação na Baiana do Gugu, a Renata Baiara e a Luísa Ambiel. Então, é a história sendo contada em primeira pessoa. É um negócio muito impressionante, Bárbara Sarini. Eu acho que é o trabalho jornalístico e de entretenimento e de conversa mais importante de 2025. Não é porque eu estou envolvido, mas é porque realmente ficou impressionante, Bárbara. Eu adorei, né? Adorei a ideia, os temas que você trouxe aqui. Tô curiosa, já tô anotando coisas que o povo quer saber e que eu quero saber também, né? Pra gente aguardar as respostas nos próximos programas. E aí depois a gente comenta aqui o que a gente achou, né? Vamos acompanhar essa estreia. Uhul! Por favor, por favor. Ó, então nós falamos aqui sobre a Duda e a Tamires, essa questão do trato, acho que a gente falou bastante aí do comportamento de Tamires. Não gostei também, principalmente da maneira como ela foi desrespeitosa com a Duda, porque primeiro era uma situação por causa do trato, depois já foi falar de calcinha, já foi machista ali falando dos homens com que ela se relacionou na casa. Achei que foi para um lugar completamente diferente, até me trouxe assim a dúvida de se ela não estaria com uma invejinha da Saori, porque o enredo da Saori com a Rayane era por causa de trato. Aí ela foi e começou a brigar com a Rayane também, pediu para a Saori recuar naquela briga. Aí agora ela briga com a Duda por causa de trato também, sendo que são situações completamente diferentes, não é ela que é a fazendeira, não sei se ela está querendo esse enredo da Saori, né? Me chamou um pouco a atenção, mas de qualquer maneira a postura dela na dinâmica de ontem eu não curti.